Sejam bem-vindos. Mais um dia, mais um tempo que nós estamos separando para estar com o Senhor Jesus. Amém? E vamos dar início ao nosso culto, desta noite, em nome de Jesus. Esse tempo que nós separamos para estarmos juntos, buscando o Senhor em oração, louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor, buscando a Deus na sua palavra, meditando na sua palavra. Enquanto isso, os nossos irmãos vão chegando, Vitor Hugo, Deus abençoe no nome de Jesus, nosso irmão Valdir, nossa irmã Maria Francisca, a nossa irmã Maria Beatriz, a Bia, Deus te abençoe no nome de Jesus, o Daniel, a pastora já entraram. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus neste momento, no nome de Jesus. Pai maravilhoso, Pai todo-poderoso, nesta noite, Deus, nós nos achegamos diante da Tua presença, não firmados, Deus, na nossa própria justiça, mas no nome santo, maravilhoso e todo-poderoso do Senhor Jesus. Deus, é o desejo do nosso coração estar diante de Ti, é o desejo do nosso coração, Deus, nos aproximarmos do Senhor, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos abriu, que o Senhor Jesus nos consagrou através do véu, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Sim, meu Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós nos achegamos ao Senhor para colocarmos as nossas vidas em primeiro lugar diante de Ti e para clamar ao Senhor pela Sua misericórdia, pela Sua graça, Deus, para que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas a Tua graça nesta noite, para que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas o Teu poder, meu Senhor. Que cada um dos meus irmãos, meu Senhor, aonde quer que eles estejam, Senhor, em suas casas, no trabalho, Senhor, aonde quer que eles estiverem, que nesta noite eles possam receber, Senhor, um toque da parte do Senhor. Sim, Deus, em suas vidas. Que o Senhor possa ministrar a cada vida, que o Senhor possa ministrar a cada coração nesta noite. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eis aqui, Senhor Deus, nós estamos diante de Ti. Senhor, e nós ansiamos pela Tua presença, nós ansiamos pela Tua graça, nós ansiamos pelo toque do Senhor. Ministra-nos, Deus, através da Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa socorrer os meus irmãos nesta noite. Que o Senhor possa socorrer as minhas irmãs nesta noite. Que o Senhor possa vir de encontro, Senhor, a cada condição, a cada situação, a cada necessidade, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. Eu peço nesta noite que o Senhor possa sondar-nos, que o Senhor possa esquadrinhar-nos. Pai, se há algo em nós que está fora da Tua vontade, que está fora da Tua palavra, Pai, nesta noite, nós queremos nos voltar para o Senhor. Nós queremos, Deus, confessar os nossos erros. Nós queremos confessar os nossos pecados. Nós queremos pedir perdão ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos lava, nos limpa, nos purifica com o precioso sangue de Jesus. Oh, Deus, que nós estejamos, Deus, limpos. Que nós estejamos, Senhor, livres para estarmos diante do Senhor. Sem condenação, Senhor Deus. Sem acusação. No nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós dedicamos ao Senhor esse tempo, este momento, em Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos louvar o Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? No nome de Jesus. Deus abençoe Cidinha, Deus abençoe o pastor Cleonir, o pastor Marcelo, estamos prestigiando. Aleluia.
circunstâncias, eu decido confiar e vir. Tua palavra é pra mim o suficiente. Vou descansar se a escuridão me envolver. Fecho os olhos para ver. Eu prefiro depender da fé. Eu prefiro crer. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos com todo o nosso coração, Senhor. Nessa noite nós queremos te magnificar. Tu és o nosso Deus. Declare isso. Definirá o meu fim. Definirá o meu fim, pois minha vida está em tuas mãos. Meu futuro é teu. Aleluia. Meus olhos para o autor da minha fé, que me renova, que me põe de pé. E apesar das circunstâncias, aleluia, glória a Deus, eu decido confiar em ti. Tua palavra é pra mim o suficiente. Vou descansar se a escuridão me envolver. Fecho os olhos para ver. Eu prefiro depender da fé. Eu prefiro crer. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, Deus. Sim, Senhor, nós decidimos acreditar, Senhor. Nós decidimos, Pai, entender, Senhor. Depositar a nossa fé no Senhor e no outro. Aleluia. Aleluia. Me leva a crer que nada é impossível. Nada é impossível. A minha fé em ti me leva a crer que nada é impossível. Nada é impossível. Eu decido confiar em ti. Tua palavra é pra mim o suficiente. Vou descansar se a escuridão me envolver. Fecho os olhos para ver. Eu prefiro depender da fé. Eu decido confiar em ti. Tua palavra é pra mim o suficiente. Vou descansar se a escuridão me envolver. Fecho os olhos para ver. Eu prefiro depender da fé. Eu prefiro crer. Sim, Senhor, essa é a nossa decisão. Nós decidimos confiar no Senhor. Nós decidimos crer no Senhor e na sua palavra, porque a tua palavra jamais passará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai, com todo o nosso coração. Nós te glorificamos porque o Senhor é o mesmo. Tu és Deus verdadeiro. Tu és o Deus santo. Tu és o Deus fiel. O Senhor cumpre o que promete. E nós te glorificamos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Pai. Te glorificamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Declare isso. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive
crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Glória a Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te glorificamos, Senhor. Toda honra e toda glória ao nome santo, maravilhoso e todo-poderoso do Senhor Jesus. Glória a desligar ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Se você tem a sua Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos ler versículo 13 e versículo 14. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Amém? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Amém? Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Versículo 14, filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos e que você ore comigo. Peça a Deus que fale com você nesta noite através da sua palavra. Que a palavra de Deus venha de encontro ao seu coração nesta noite, ao meu e ao seu coração. É necessário que seja um desejo nosso, que parta de nós. Então Deus corresponderá à nossa expectativa. Se você tem a expectativa de que Deus fale com você, Deus certamente há de falar com você, Deus certamente há de ministrar ao seu coração. Então ore comigo no nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nós pedimos nesta noite que o Senhor possa falar com cada um de nós. Senhor, que o Senhor possa ministrar a cada vida, a cada coração. A Tua palavra, Senhor, é pão do céu. É pão vivo, Senhor Deus, para alimentar, Senhor, para fortalecer a nossa fé. E nesta noite, Deus, nós pedimos que o Senhor possa nos alimentar com a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, nos fortalecer com a Tua palavra. Senhor, qual boa terra nós, Deus, nos abrimos para receber a semente, a boa semente da Tua palavra. Senhor, e que esta palavra, Senhor, que nesta noite será compartilhada, Senhor, com os meus irmãos, com as minhas irmãs,
que essa palavra de Deus possa produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Sim, meu Senhor, que o Senhor possa colher de nós, em nós, Senhor, frutos, Deus, dignos de mudança, dignos de arrependimento, dignos, Deus, do investimento que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém? Então aqui em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 2, João, ele escreve, ou ele diz, o motivo pelo qual ele estava escrevendo para a igreja. Ele diz, eu vos escrevo, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele está falando com crentes maduros, né? Então ele está dizendo, eu escrevi a vocês que são pais, não os pais humanos, mas aqueles que já atingiram um certo nível de maturidade. Pais, eu vos escrevo, ou eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E quem é o que existe desde o princípio? Se nós formos no capítulo 1, no versículo 1, ele diz o que era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quando ele diz, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, ele está falando que aquelas pessoas que haviam atingido um certo nível de maturidade na igreja, que provavelmente esta igreja era a igreja de Éfeso, essas pessoas conheciam aquele que existe desde o princípio. Elas não só tinham conhecido Jesus, encontrado Jesus, mas elas haviam estabelecido um relacionamento com Jesus. Um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Porque a palavra conhecer vem de gnosko, que significa relacionamento íntimo estreito. Não é só um conhecimento intelectual, mas conhecer mediante relacionamento, mediante convivência. E ele continua dizendo, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então aqueles que haviam passado da infância, e é interessante, irmãos, porque se nós formos prestar atenção nesses 3 versículos, ele vai falar a respeito da faixa etária espiritual, da idade espiritual que estas pessoas estavam. No versículo 12 ele diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então ele está falando às crianças em Cristo. Os pecados de vocês que ainda têm enfrentado dificuldades para superar as suas fraquezas, para superar as suas limitações, para vencer o pecado na vida de vocês. Eu estou escrevendo a vocês para que vocês saibam que os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus, por causa da obra de Jesus. Como ele disse no capítulo 2, no versículo 1, ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele, Jesus Cristo o justo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então ele está escrevendo as faixas etárias, aos grupos, de acordo com a sua maturidade espiritual dentro da igreja. As crianças em Cristo, elas ainda enfrentam dificuldades com o pecado. Aqueles que não atingiram uma certa maturidade espiritual, eles ainda enfrentam dificuldades, eles facilmente tropeçam nas coisas deste mundo, nas coisas desta vida. Ainda não conseguiram superar suas fraquezas. Mas João escreve animando-os, dizendo, os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E quando ele fala aos pais, ele diz, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ou seja, vocês conhecem Jesus, vocês têm se relacionado com Jesus, vocês têm alcançado maturidade porque vocês têm estabelecido um relacionamento com Jesus. E ele continua dizendo, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E os jovens são aqueles que passaram da primeira infância. Eles ainda não alcançaram toda a maturidade que poderiam alcançar. Eles não são chamados de pais, mas eles já não são mais crianças.
Ele disse, vocês têm vencido. Não, ele não disse, vocês venceram, mas vocês têm vencido. Dia após dia, vocês têm prevalecido contra o maligno. E eu pergunto para você, o que é necessário para que nós possamos prevalecer contra o maligno? Porque nós sabemos que Deus tem um arqui-inimigo. E da mesma forma que Deus tem um arqui-inimigo, também eu e você o temos. Satanás é o nosso arqui-inimigo. Ele é o inimigo de toda a humanidade. A Bíblia o chama de o príncipe das trevas, o Deus deste século, o príncipe da potestade, das potestades do ar. Sim, esse é o nosso arqui-inimigo, porque ele não tem um intuito único, um outro intuito, um outro propósito, senão destruir a mim e a você, e afastar a mim e a você de Deus e dos seus planos extraordinários, maravilhosos para mim e para você. O que ele quer é frustrar os propósitos de Deus para mim e para a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que quando eu e você somos capazes de superar a primeira infância, quando eu e você começamos a amadurecer, a responder positivamente ao investimento de Deus na minha e na sua vida, a palavra do Senhor diz que nós vamos vencer. Dia após dia, o maligno, nós teremos vitória dia após dia sobre o maligno, sobre os seus intentos contra a nossa vida. E ele continua no versículo 14, ele diz, eu vos escrevi, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Vocês têm se relacionado com o Pai, embora ainda vocês estejam enfrentando dificuldades, fraquezas, vocês têm se relacionado com Ele. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E quando ele chega nos jovens, é interessante que ele desdobra aquilo que ele fala no versículo 13. Ele diz assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. É uma característica da mocidade ser forte, ter força, ter vigor. Mas é interessante que ele não está falando a respeito de vigor físico. Entenda isso. Ele não está falando a respeito de vigor físico. Porque crianças, adolescentes, podem ter vigor físico. Até mesmo algumas pessoas, quando atingem a maturidade, elas podem ter mais vigor físico do que jovens. Mas é interessante que ele diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Então, isto é uma característica da mocidade. O máximo de vigor que nós encontramos na nossa vida física, humana, biológica, é quando nós estamos na juventude. Na juventude. E ele continua dizendo, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. E aqui, se nós formos de fato meditar no texto, no que o texto está dizendo, nós vamos compreender por que motivo eles, ou aqueles que haviam passado a primeira infância, que haviam deixado de ser crianças espirituais, bebês espirituais, eles estavam obtendo vitória sobre o maligno. Por que motivo? O texto diz, porque sois fortes. Ou seja, vocês têm força espiritual, vocês têm poder espiritual. Então, por que motivo têm eles poder espiritual? Eles têm poder espiritual porque a palavra de Deus permanece neles. Então, você não pode desconectar uma coisa da outra. Não é pelo fato de eu ser jovem, ou de alguém ser jovem, que esta pessoa vai obter vitória sobre o maligno. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nas igrejas evangélicas, os jovens são aqueles que mais são vencidos pelo diabo. Se nós formos falar a respeito de mocidade, a respeito de idade, os jovens são aqueles que mais são vencidos, que mais são derrotados, que mais são enganados pelo diabo. Dá uma olhada nas igrejas evangélicas e veja como estão os jovens hoje. Aqueles que não estão fora da igreja estão com o pé na igreja e um pé no mundo. É ou não é verdade? Então ele não está falando a respeito de vigor físico. Ele está falando a respeito de vigor espiritual, de poder espiritual. E o poder espiritual, para que eu e você possamos vencer espiritualmente, nós precisamos de uma coisa. O texto diz, e a palavra de Deus permanece em vós. A palavra de Deus permanece em vós. Então, para que eu possa ser forte, eu preciso cumprir uma condição. A palavra de Deus precisa permanecer em mim. Porque a menos que eu seja forte, eu não obterei vitória sobre o maligno.
eu não obterei vitória sobre o maligno. E aí, para que nós possamos entender melhor como a palavra de Deus permanece em nós, se você passar na sua Bíblia, mais uma folha aí, no capítulo 3, no versículo 24, ele diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, ele permanece em nós. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus permanece em nós. E nós permanecemos nele. O texto diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E a prova de que Deus permanece em nós é através do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós. Por isso, se eu quero que a palavra de Deus permaneça em mim, para que Deus, através da sua palavra, possa permanecer em mim, porque Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus, Jesus e sua palavra são um só, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se eu quero que a palavra de Deus permaneça em mim, se eu quero que a palavra de Deus faça vida em mim, se eu quero que Deus viva em mim através da sua palavra, eu preciso me comprometer a obedecê-la. Não foi isso que ele disse? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Senhor Jesus, é interessante que João já havia registrado palavras semelhantes da boca do próprio Senhor Jesus. O Evangelho de João, capítulo 15. No Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 7, ele diz assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, quando eu e você obedecemos a palavra de Deus, nós estamos permitindo que a palavra de Deus faça vida em nós. E automaticamente nós estamos permanecendo em Deus, e Deus em nós, através da sua palavra, porque Jesus vive em seus discípulos. Entenda isso, Jesus vive em mim e em você, através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Então, o que é devido à força para vencer o maligno, para prevalecer contra o inimigo da minha e da sua alma? Que eu e você vivamos a palavra de Deus, que eu e você obedeçamos a palavra de Deus. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Permanece em Deus e Deus nele. E aí nós lemos no capítulo 4, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é o maior? O maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O versículo 24 responde: e nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, quando o Espírito Santo de Deus faz vida na minha e na sua vida, e o Espírito Santo de Deus só pode permanecer em mim e em você, quando eu e você estamos comprometidos com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele nos enche com a sua fortaleza, Ele nos enche com a sua força, e essa é a razão pela qual nós prevalecemos contra o inimigo, nós prevalecemos contra o diabo. As pessoas facilmente, elas são vencidas, como eu tenho dito para você. As pessoas facilmente elas são vencidas. As pessoas nas igrejas facilmente elas são ludibriadas, facilmente elas são enganadas pelo diabo. Principalmente quem? Principalmente os jovens. Principalmente os jovens. Sabe por quê? Porque o diabo arma cilada para eles e eles caem facilmente nas ciladas do diabo. Satanás, os demônios, eles armam ciladas para eles e eles facilmente caem nas ciladas do diabo. E isso é uma característica de quem?
não de força espiritual, não de maturidade espiritual, muito pelo contrário, de imaturidade. Imaturidade. Os imaturos facilmente caem nas ciladas do diabo. Ele cria uma situação entre você, entre as pessoas à sua volta, para que você possa se frustrar, para que você possa se decepcionar, e essa é uma razão pela qual você vai ficar contrariado, você vai ficar chateado, você vai ficar magoado, você vai sair da igreja, e é assim que eles são facilmente vencidos, e é assim que eles são facilmente enganados pelo diabo. Mas eu e você temos sido chamados para amadurecer espiritualmente, para crescermos espiritualmente. E à medida que nós deixamos a imaturidade espiritual, à medida que nós deixamos a primeira infância espiritual, e como que você pode crescer? Como que nós crescemos espiritualmente? Alguém pode digitar aí para mim, por favor? Como que nós crescemos espiritualmente? Como que alguém deixa de ser uma criança espiritual? Como que alguém deixa de ser uma criança, um bebê espiritual? Como que ela pode caminhar para a maturidade espiritual? Você poderia digitar para mim? Participa aí, gente. Vamos. Daniel, consagração. Muito bem, Daniel. O que mais, gente? E aí, irmãos? Só o Daniel. Exercícios espirituais, isso. Jejum, oração e leitura da palavra. Olha só os irmãos. Conhecendo Deus. Ler a palavra de Deus e praticar, tendo intimidade. Aleluia. Tá saindo, hein, gente? Amém? Olha que interessante, amados, olha que interessante o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, como que nós crescemos espiritualmente, irmãos? Através da nutrição. Se você for perguntar para qualquer médico ou pediatra, e na verdade nós nem precisamos perguntar a respeito disso. Você tem uma criança, ela é recém-nascida, você vai começar dando para ela leite materno, quando muito um leite, como que eu posso dizer, artificial. Você vai dar algo específico para ela, para que o organismo dela consiga suportar. E através desse alimento, né, líquido primeiro, depois vai entrar com a papinha, pastoso, depois sólido. Através desta nutrição vai acontecendo um desenvolvimento, né, físico, um crescimento físico. Assim também, irmãos, porque são as coisas espirituais. Deus fez as coisas espirituais da seguinte maneira: nós conseguimos encontrar paralelos, nós conseguimos estabelecer comparação entre tudo aquilo que é natural e espiritual. Entenda isso. Da mesma forma que nós vemos o desenvolvimento de um bebê e o crescimento de um bebê, assim também nós conseguimos estabelecer uma comparação, um paralelo, porque são semelhantes, embora em dimensões diferentes, em estados diferentes. Assim como uma criança é nutrida desde o seu nascimento, desde a sua primeira infância, e vai crescendo e amadurecendo, né, e o que é devido à maturidade, a nutrição e o tempo, assim também espiritualmente.
Se eu e você queremos crescer espiritualmente, se eu e você queremos deixar a primeira infância, a imaturidade espiritual e chegar a um lugar de maturidade espiritual, chegar naquele lugar onde o apóstolo João disse: jovens, eu os escrevi porque sois fortes. Nós precisamos investir na nossa nutrição espiritual, no nosso relacionamento com Deus. E a nossa nutrição se dá mediante palavra e oração. Como disse o nosso irmão Daniel, consagração. Como disse o nosso irmão Diogo, exercícios espirituais. Como disse a nossa irmã Gabriela, intimidade com Deus. Os nossos irmãos responderam muito bem. Ler a palavra de Deus e praticar. Isso é o que faz com que nós cresçamos espiritualmente. Existem determinados assuntos que você não pode compartilhar com um recém-convertido, com um novo convertido, porque ele não vai compreender. Então, porque é alimento sólido. Mas ele precisa ser nutrido para que ele possa se desenvolver e crescer espiritualmente. Então, o apóstolo Pedro diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que através dele, para que por ele, vos seja dado crescimento. Então, se você quer desenvolver-se espiritualmente, se você quer sair da primeira infância de um lugar de imaturidade espiritual e alcançar um lugar de força, de vigor espiritual, você precisa se comprometer a buscar a Deus na sua palavra e na oração. Mais do que isso, você precisa se comprometer a colocar em prática aquilo que você tem recebido, aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Não é o que ele diz no versículo 14? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. A palavra de Deus precisa viver em mim e em você. Não pode ser um conhecimento intelectual. Ela não pode estar apenas na minha e na sua mente. Muito pelo contrário, nós precisamos transferi-la para o nosso coração. Porque a palavra de Deus também diz claramente, porque dele procedem as fontes. As crianças espirituais, elas podem obter vitória, mas ao mesmo tempo obter derrota. Vitória e ser derrotados. Vitória e ser derrotados. Por quê? Por causa da sua dificuldade em superar suas limitações. Por causa da dificuldade que eles têm em superar suas fraquezas espirituais. Então, se eu e você queremos vitória sobre os nossos inimigos, nós precisamos deixar a imaturidade, deixar a infância, deixar a meninice e crescermos. E este crescimento se dá quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando nós buscamos Deus na sua palavra, quando nós nos alimentamos bem. Nós precisamos estar conscientes, e também cientes da dieta espiritual que nós temos, com a qual nós temos nos alimentado. Com que você tem se alimentado? Aqui você tem permitido acesso ao seu coração, à sua mente e ao seu coração. Porque se você quer ser fortalecido, você precisa se alimentar da palavra de Deus. A única forma de você ser forte espiritualmente é quando você se alimenta da palavra de Deus. Porque Deus e a sua palavra são um só. Então, se você se alimenta da palavra de Deus, logo você estará se alimentando do próprio Jesus. E é interessante que tem um ditado que diz que você é aquilo que você come. O alimento que você come, ele passa a fazer parte de você. Ele se torna um só com você. Por isso você é aquilo que você come, ou daquilo que você se alimenta. E nós nos tornamos espiritualmente fortes quando nós nos alimentamos do Todo-Poderoso Deus, da toda-poderosa Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é aquilo que Ele é. Amém? Glória a Deus. Então, para que você tenha vitória sobre o maligno, você precisa se alimentar do Senhor.
Você precisa permitir que a palavra de Deus faça vida em você. E a palavra de Deus faz vida em mim e em você quando nós a praticamos, quando nós a vivemos, quando nós a colocamos em prática. Amém? Isso produz força espiritual. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa fortalecer você, que você possa crescer espiritualmente, que você possa amadurecer espiritualmente. Se você nesta noite tem um pedido de oração, eu gostaria que você colocasse aí, digita aí para nós, no nome do Senhor Jesus, e nós estaremos orando também de uma forma específica, de uma forma direta, no nome do Senhor Jesus. Amém? Enquanto isto, eu quero estar orando com você nesta noite no nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar com você, pedir ao Senhor que nesta noite que Ele te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Que Ele possa alcançar você, alcançar a sua casa, alcançar a sua família, no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Leve o seu pensamento ao Senhor. Traga à sua memória aquilo que você quer que Deus faça por você, aquela pessoa por quem você deseja interceder, no nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nesta noite nós estamos diante da Tua presença e nós queremos agradecê-lo, Senhor Deus, por esse tempo que temos passado aqui com o Senhor. Sim, meu Deus, embora distantes, cada um na sua casa, Senhor, nós estamos conectados pelo Espírito Santo, porque não há barreiras. Sim, meu Senhor, a distância não é um problema, por causa daquele que vive em nós e que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim, meu Senhor, seja aqui, seja na casa dos meus irmãos, o Senhor sempre está. Tu estás presente. Sim, Senhor, Tu és Adonai Shammah, como diz a Tua palavra, o Senhor ali está. O Senhor está presente todo o tempo, em todos os lugares. E nós te agradecemos pela Tua presença. Por isso, Pai, nós queremos apresentar ao Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Senhor, os pedidos de oração do Teu povo, nós queremos apresentar, Senhor, as necessidades dos Teus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Senhor, o Senhor conhece o coração dos meus irmãos, o Senhor conhece a necessidade deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor, o que traz eles, Deus, diante da Tua presença em oração nesta noite, e nós clamamos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus, que a mão do Senhor esteja sobre eles nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa intervir nesta hora com a Tua graça, com o Teu poder. Que o Senhor possa usar de misericórdia, Deus, para com os Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Deus, a vida da Gabriela diante da Tua presença. Também colocamos a vida da sua mãe diante de Ti. Nós pedimos, Deus, o fortalecimento do Senhor sobre a saúde dela. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua mão se estenda. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fortalecê-la, restaurá-la. Sim, meu Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos desta noite, Deus, pela vida da Daiane, Senhor, pela vida do Léo, pela saúde deles, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa, Senhor, guardá-los, protegê-los, sustentá-los com Teu poder, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também oramos, Deus, pela vida do Diogo, pela vida da Suzana.